Olá, meus amores do sexto ano. A Pro está de volta com mais uma aula, certo? E a nossa aula de número 16, gente, após esse período de teste, de avaliação, para a gente verificar as notinhas de vocês, a gente precisa retomar o nosso conteúdo para que a gente entre no próximo capítulo. Então, a Pro vai agora retomar com vocês alguns assuntos que a gente viu no capítulo 2, certo? Por que isso é importante? Porque teve essa parada para que vocês fizessem a atividade avaliativa, certo? E a gente agora vai retomar os nossos assuntos do capítulo 2, que a gente estudou lá no capítulo 2, a gente estudou frase, a gente estudou oração e a gente estudou período, certo? E dentro do estudo de frase, a gente viu a definição do que é frase. Vocês lembram que frase é todo o enunciado, certo? Que tem sentido completo, ok? Lá dentro do estudo de frases, nós também vimos os tipos de frase. A gente sabe que existe, as gramáticas, apresentam esses tipos de frase. Frase exclamativa, frase interrogativa, frase declarativa, que a declarativa está incluindo declarativa afirmativa e declarativa negativa. Temos também a frase imperativa, optativa e no finalzinho a Pro colocou a frase nominal e frase verbal, certo? Então aqui a gente vai ver alguns exemplos desses tipos de frase. Então aqui eu tenho que dia lindo. Então vocês já sabem que quando vem com esse pontinho de exclamação, que está admirando, a gente já sabe que aqui é uma frase exclamativa, certo? Aqui quando eu digo que horas são, temos um ponto de interrogação. Então, aqui é uma pergunta, a frase vai se chamar frase interrogativa, isso mesmo. Aqui eu tenho, não estou em casa. Gente, eu estou declarando, embora tenha uma palavrinha, um termo negativo, eu estou declarando que não estou em casa. Então, aqui é uma frase declarativa negativa, certo? Por último, eu tenho essa frase, Deus te proteja. Então, sempre que eu desejo algo para alguém, seja esse desejo desejando algo bom, ou até mesmo que tem pessoas que desejam algo ruim para o próximo, mas não pode. Então, sempre que eu estou desejando algo para alguém, eu tenho uma frase, e essa frase vai se chamar o quê? Frase optativa, certo? Então, aqui eu tenho frase exclamativa, interrogativa, declarativa e a frase optativa. Cadê a frase nominal e a frase verbal? Então, vamos aqui, ó. Frase verbal. O que será uma frase verbal? Pelo próprio nome, você já sabe, você já tem ideia do que seja. Então, frase verbal é justamente aquela frase, aquele enunciado que possui verbo. Então, saiba que sempre que tiver uma frasezinha que tem o verbo, além dela se chamar, lembra que a gente estudou oração? Além dela se chamar uma oração, porque a oração é todo enunciado que gira em torno do verbo, então ela é chamada de frase verbal. Por quê? Porque possui verbo. Observa, pedir socorro. Eu tenho o verbo pedir, certo? E frase nominal. O que será a frase nominal? Gente, a frase nominal é aquela em que não possui verbo, certo? Frase nominal não possui verbo. Quando eu digo aqui pedir socorro, eu tenho o verbo pedir, certo? Mas quando eu digo socorro, eu também estou pedindo socorro, mas eu não utilizei o verbo pedir. Eu só gritei a palavrinha socorro, certo? Então, pedindo ajuda. Então, socorro é uma frase, o quê? Nominal, porque não tem o verbo. Vimos também no capítulo 2, oração, que é o quê? Toda frase ou parte da frase que apresenta verbo, certo? Então, toda frase nominal, eu sempre costumo perguntar para os meus alunos. Gente, toda frase é uma oração? Isso é verdadeiro ou isso é falso? Ou então, quando eu digo toda oração é uma frase, isso é verdadeiro ou isso é falso? Gente, então, para que vocês saibam responder, toda frase não é uma oração. Por
Por quê, Pro? Que toda frase não é uma oração. Porque existe justamente a frase nominal. E a frase nominal, ela não possui verbo. Para que seja uma oração, ela tem que ter o quê? Tem que apresentar verbo. Mas quando eu digo que toda oração é uma frase, eu estou falando a verdade. Por quê? Porque toda oração vai ser uma frase verbal, certo? Então, nós estudamos também o período. Que o período é o quê? Toda frase constituída por uma ou mais orações. Então, é todo o enunciado constituído por frases ou uma oração ou mais orações, certo? É o período. E o período, aqui, vocês observaram que a Pro colocou lá no início falando sobre frase verbal e frase nominal. Aqui nós temos a classificação do período. O período, ele se classifica em quê? Período simples e período composto. Quando é que eu tenho um período simples e quando é que eu tenho um período composto? Gente, para que eu saiba o que é um período simples, eu preciso entender e identificar o verbo do meu período, ou seja, da minha oração também. Por quê? Porque o período simples é aquele período que possui apenas uma oração. E quando é que eu sei que tem apenas uma oração? Isso mesmo, quando tem apenas um verbo, certo? O período é composto quando possui mais de uma oração, ok? Então, vejamos aqui, ó. Frase não verbal é o enunciado que não possui verbo. Então, o slide de frase não verbal veio depois da classificação período. Observe aqui, ó, que a Pro já explicou. Então, socorro. Aqui, nessa frase, eu pedi ajuda, mas não tem nenhum verbo. Logo, essa frase vai se chamar frase nominal, ok? Nosso conteúdo de revisão termina aqui. Um beijo a todos e fiquem com Deus.